seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. Já chega dando um like, se inscrevendo no canal, ativa a notificação, isso ajuda o YouTube a entregar melhor esse conteúdo e essa palavra chegar a mais pessoas, abençoando mais vidas. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao que a gente fala nos vídeos, deixa nos comentários, depois a gente responde, eventualmente a gente até faz um vídeo respondendo perguntas. Bom, no último vídeo nós vimos os primeiros 8 versículos do capítulo 6 de Gênesis, onde explicou, né, o porquê que Deus resolveu destruir a humanidade através do dilúvio e escolheu Noé para ser salvo e recomeçar a humanidade a partir dali. E agora nós vamos começar a partir do versículo 9 de Gênesis, né, falando sobre Noé, né, o justo Noé e o mundo corrompido. Gênesis 6, a partir do versículo 9, então diz o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. É um contraste muito grande com aquilo que a gente viu que a humanidade se tornara no último vídeo. Mais uma vez, né, a Bíblia menciona gerações, né? Essa é a terceira das 11 sessões, né? Primeiro foi a de Caim, segunda de Adão e agora a de Noé. Então a Bíblia menciona gerações e genealogias. O versículo 10 diz o seguinte: e Noé então gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência, só confirmando o que nós vimos nos últimos versículos. Então o versículo 9 ele destaca que Noé era pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles seriam os únicos sobreviventes do dilúvio, junto com as suas esposas. E seriam os responsáveis por repovoar a terra. Então, por isso disse que Noé é o segundo Adão. Além disso, o versículo ele enfatiza que a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência, que indica o motivo pelo qual Deus decidiu destruir. Também nós falamos bastante disso no último vídeo. No entanto, Noé é descrito como uma exceção a isso tudo que vinha acontecendo na terra, essa corrupção, essa violência, como nós vimos no último versículo, primeiro agora que nós lemos, o versículo 9, e onde é mencionado então, Noé era um homem justo, um homem íntegro e andava com Deus. E Deus escolhe então Noé para ser salvo, repovoar a terra, e portanto é um reconhecimento, né, vamos dizer assim, de Deus com relação à justiça de Noé, a maneira como Noé caminhava com Deus. E o versículo 12 continua dizendo o seguinte: e Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Bom, Gênesis 6,12 é um versículo que descreve a extensão da corrupção que havia se espalhado na terra na época de Noé. O versículo diz o seguinte, né? Viu a terra. Então Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. O versículo destaca que Deus observou, Deus viu a terra. E a palavra corrompida ela pode ser entendida como degradada ou poluída, né? Ou seja, estava contaminada de certa forma, sugerindo que a sociedade da época se afastou dos caminhos justos e retos que Deus havia estabelecido. Além disso, o versículo destaca que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Isso também indica que a corrupção era generalizada, ou seja, não salvava ninguém, né? Deus ainda encontrou ali Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, a escolha da expressão toda a carne é importante, pois sugere que a corrupção não era só um problema humano, mas que também havia se espalhado para todos os animais e formas de vida na Terra. Bom, como compreender isso? Vamos compreender o seguinte: a partir do pecado, tudo foi corrompido. O ser humano, né, foi corrompido e a criação toda também foi corrompida. O versículo, então, ele é significativo, né, para a história bíblica. Por quê? Porque ele estabelece, ele determina, né, o motivo pelo qual Deus decidiu enviar o dilúvio e destruir tudo. Então tudo estava corrompido, havia maldade em tudo.
esse versículo também destaca a importância da justiça e da fidelidade de Deus em meio a uma sociedade corrompida, como, vamos dizer, representado por Noé, né, que é descrito como um homem justo. Então, Deus, ele também foi, como diz, benevolente, foi justo, foi fiel. Além do que, isso tudo faz parte dos planos soberanos de Deus, que vão culminar ali com Cristo, e planos soberanos que ainda estão se desenvolvendo até hoje. Então, Deus, como nós falamos no último vídeo, ele não se arrependeu no sentido de ter errado em fazer o homem, em fazer a terra. Né? O sentido de arrependimento ali é de mudança de rota. É como se você estivesse indo num caminho e de repente você encontrou alguma coisa, você não vai deixar de seguir o seu caminho, você só vai contornar. Então, através do dilúvio, Deus destrói tudo e recomeça com Noé. Bom, os versículos 9 a 12 do capítulo 6, então, enfatizam a justiça de Noé, né? Porque Noé achou graça aos olhos de Deus, e a corrupção humana, a corrupção da terra, a corrupção da criação, que levou então Deus a decidir destruir tudo a partir do dilúvio e recomeçar novamente. Ok? Até o próximo vídeo, aguardo vocês. Fique com Deus.